Boa tarde, Boni, boa tarde ao Bruno, ao Flávio, ao Piperno, a todo mundo que acompanha mais um bate-pronto. De fato, foi até meio constrangedor, né? O que o Flamengo apresentou ontem no Maracanã, né? Ontem eu fiquei aqui até quase 5 da manhã por conta desse jogo, né? Quando a minha intenção era dormir no horário local, mas por dever de ofício acompanhei. E só por dever de ofício mesmo, né? Porque foi uma atuação muito aquém. E é impressionante como um time que faz um jogo como fez o Flamengo contra o Palmeiras, né? Consegue se apresentar daquela forma, né? Nem parecia um time que precisava da vitória a qualquer custo, muito poucos arremates de fora da área, diante de uma defesa fechada, contra um adversário que já sabia não seria simples. O Deportivo Táchira perdeu todos os jogos, mas só em uma ocasião perdeu por mais de um gol, que foi lá em Quito, 2-0 para a LDU, e o gol no finalzinho. Então foram derrotas sempre por um gol, quase sempre por um gol de diferença, em casa e fora. E era óbvio que, embora perca todos os jogos, ele não é goleado, ele vende caro as derrotas. E foi assim mais uma vez. O Flamengo se mostrou muito despreparado, de novo, para uma partida que tinha um roteiro mais ou menos previsível. Avançou, se classificou, isso era o mais importante, passou para o terceiro ano seguido em segundo, como o Bruno estava destacando há pouco, que é uma vergonha, né? O Flamengo, com todo esse investimento, se classificar sempre na última rodada, com dificuldade. A última vez que se classificou bem foi quando, treinado pelo Paulo Souza, em 2022, ganhou quase todos os jogos, só não ganhou um jogo do Talheres, que era para ter vencido, teve um gol, impedimento do time argentino no jogo lá em Córdoba, e não havia VAR naquele ano, ainda não havia VAR na fase de grupos da Libertadores, mas é uma rotina incômoda. O que pode ser visto como ponto positivo é o tempo, né? O Flamengo vai ter um período grande agora até voltar à Libertadores, certamente vai se movimentar no mercado. O próprio técnico Felipe Luiz, ontem na coletiva, voltou a dizer que chegadas de partidas deverão acontecer, se for bem no mercado, fazer contratações adequadas e eventuais dispensas de jogadores que são não são tão, digamos, relevantes, ou tão importantes no contexto atual. O Flamengo pode estar mais preparado para quando voltar à competição. Mas ontem foi realmente algo que mereceu até as vaias na final do jogo. A torcida vaiou com razão, porque não foi para ver uma atuação desse tipo que o torcedor lotou o Maracanã mais uma vez. É interessante, até ia perguntar justamente sobre essas vaias. A gente trouxe aqui as falas do goleiro Rossi, que ficou bastante chateado, que achou que não eram necessárias as vaias do torcedor flamenguista, tanto no intervalo quanto no final da partida, mas você já se adiantou e falou sobre isso. Mauro, eu quero saber também sua opinião, e é claro, todo mundo que nos acompanha aqui no Bate Pronto quer saber a sua opinião, também sobre as falas do Felipe Luiz depois do jogo, né, que chamaram a atenção. O Felipe Luiz disse que o sentimento era de orgulho, um sentimento de um jogo heróico que o Flamengo fez, também fazendo comparações com o Manchester City para falar sobre a dificuldade de furar a defesa do Deportivo Táchira. Falou que o Manchester City também, que é um dos melhores times do mundo, também teve dificuldade para enfrentar o Crystal Palace. Queria também saber sua opinião sobre as falas do Felipe Luiz e as explicações do treinador flamenguista depois do jogo, Mauro. Eu acho que ele se perdendo um pouco, Boni. Inclusive, a comparação é péssima, né? Porque o Manchester City, nessa temporada, não ganhou nenhum troféu depois de muito tempo, né? Desde que o Guardiola chegou ao time na primeira temporada não foi campeão, depois ganhando pelo menos uma taça cada temporada. Geralmente mais de uma. E dessa vez não ganhou na última chance porque não foi capaz de derrotar o Crystal Palace fechado. O que foi um fecho muito negativo da temporada do City, diante do adversário tecnicamente inferior, que ele não conseguiu superar. Então, o exemplo não é bom, né? Ele pegou um exemplo ruim de um time que tem a mesma dificuldade hoje que o Flamengo apresenta contra equipes fechadas. E ele tem que encontrar as soluções e não apresentar justificativas. Eu entendo que ele não queira criticar os jogadores publicamente, coletiva de imprensa não é exatamente um confessionário, mas é preciso admitir que o time jogou mal, que o time finaliza pouco de fora da área. Foi uma coisa que eu falo há muito tempo. Ontem ele foi perguntado a respeito e aí alegou que não é característica dos jogadores. O Alan é o jogador que não faz gol, mas ele deu 2 chutes de fora da área, um deles até com perigo. Foi uma das raras situações que fizeram o goleiro adversário trabalhar. E o outro chute no segundo tempo, esse do Alan foi no primeiro, dado pelo Luiz Araújo. O Flamengo usa muito pouco essa arma. E esse é um problema que ele precisa corrigir, né? Vem de outros técnicos, cabe a ele tentar resolver essa questão. Então o Flamengo apresentou de novo problemas antigos e o técnico tem que resolvê-los. Talvez ele tenha um discurso interno diferente daquilo que fala em público. Porque se for a mesma coisa, se ele estiver pensando exatamente aquilo que ele fala, isso será bem preocupante. Eu acho que cabe também ao José Boto, que é o diretor esportivo com viés técnico, questionar, cobrar, conversar, porque não foi nada legal o que se viu ontem. A classificação era prioridade, ok, mas não daquela maneira. E eu até dizia ontem, né, que a missão do Flamengo ontem, diante do jogo, do bate-pronto, era vencer, de preferência fazendo pelo menos 2 gols no primeiro tempo para resolver a questão.
para ficar tranquilo, poder relaxar, poder trocar jogadores. Aí você vê que no segundo tempo ontem, ainda teve uma pressão final do Deportivo Táchira, o Rossi salvou uma bola no final, eu acho até que tinha impedimento, não sei se bateu na mão do jogador do time venezuelano, mas não importa. Tomou um susto desnecessário. O Alacian, no final do jogo, depois de errar 2 vezes o garoto, que foi tão bem quanto o Palmeiras, ele se estira no gramado. Ele entrou durante o jogo, já está cansado. Jogadores exaustos, que tem muita coisa para ser acertada. Se o Flamengo quiser ser competitivo na temporada, não só na Libertadores, ele vai precisar de mais regularidade na parte técnica, física e na postura, da maneira como ele encara os adversários. Contra o Palmeiras, foi muito bem. Dias depois, muito mal. Ah, mas são só 3 dias. O calendário é esse, Felipe. Não adianta. Sabe, esse argumento não vai ser o bastante, que ele vale para o Flamengo e vale para os outros. O Flamengo que se prepara adequadamente para suportar os períodos entre os jogos desse calendário do futebol brasileiro. É justificável, é claro que era uma situação de muita pressão para o Flamengo, que por culpa própria do time acabou se complicando nessa fase de grupos, mas é um time com jogadores experientes, com jogadores que passaram por diversas situações de pressão e contra um adversário que é muito frágil, que é o Deportivo Táchira. Eu não sei se essa ansiedade, é claro que ela existe, ela é justificável, ela justifica, na verdade, a atuação de muita dificuldade que o Flamengo teve contra o Táchira para confirmar a classificação. O que você acha, Mauro? A ansiedade poderia ser evitada se o time tivesse sido um pouco mais incisivo no primeiro tempo, para buscar o gol com mais apetite, com mais objetividade. O que faltou. O Flamengo ronda a área, não finaliza, o Gerson parece que tem... O Gerson, quando se vê em condições mínimas com o remate, parece que alguém mostra a plaquinha para ele assim, é proibido chutar o gol. Aí você vê o Arrascaeta mergulhando como se estivesse numa piscina, já fez isso contra o Palmeiras, deram para o Flamengo um pênalti que não existiu, na minha opinião, já falamos muito sobre isso durante a semana. Tá? De novo se jogou, tomou um cartão amarelo, não vai jogar o próximo jogo, está suspenso, sabia que está pendurado. No segundo tempo, o Arrascaeta tem a chance de chutar para o gol, aí tenta a bolinha colocada, toda vez ele vai finalizar assim, já foi assim contra o Central Córdoba na Argentina. Então, assim, falta um pouco mais de sangue nos olhos, às vezes. A certos momentos, você tem que tentar definir logo o jogo e jogar com uma outra postura coletiva, né? Mais finalizações, um pouco mais de velocidade da troca de passes, um pouco mais de objetividade. Aí, quando você não consegue o gol, vai ficar ansioso, porque o tempo vai passando e você percebe, caramba, passou o primeiro tempo, está 0-0. Então, o gol ainda saiu no momento em que ia começar o nervosismo extremo, e aquela parte final. Ele sai perto da metade do segundo tempo, aí dá uma acalmada e no final o Flamengo já consegue quase tomar gol do Deportivo Táchira. Realmente é um negócio que não tem explicação. Ansiedade, tudo ele falou de ansiedade porque foi perguntado, mas não é para ficar ansioso. Era para vencer com mais facilidade, se impondo como o time superior que deve se impor diante do adversário desmobilizado, eliminado, que colecionou derrotas na competição, para não sofrer de ansiedade. Então, o que eu digo, se o Felipe pensa exatamente como ele fala na coletiva, o que eu não acredito, péssimo. Agora, se é só um discurso para não melindrar os jogadores dado para fora e lá dentro ele fez de outra forma, tudo bem. Então fica como declarações protocolares, porque a entrevista de ontem foi absolutamente protocolar. O Léo Pereira falando que o time estava preparado, que esperava ou uma goleada ou um jogo difícil como foi para o Flamengo, né? Acabou sofrendo demais para conseguir essa vitória e no final termina, né? Diz, foi o que a gente conseguiu. Só que é o suficiente o que o Flamengo conseguiu contra o Táchira? Foi na conta do chá, né? Mas, repito, não é para se classificar na conta do chá numa chave que, por exemplo, eu já disse isso há muito tempo. A chave do Corinthians na Sul-Americana era mais difícil que a do Flamengo da Libertadores. Porque o Huracan, que está na final do Campeonato Argentino, é melhor do que o Deportivo, do que o Central Córdoba. O América do México, na minha opinião, tem hoje mais time do que o LDU, que antes se classificou bem com a troca de técnico, mas que mostrou um time inferior a vários outros times que esse clube equatoriano já apresentou na Libertadores, na Sul-Americana, nas últimas décadas até. Né? E o Racing do Montevideo é o equivalente aí o Deportivo Táchira, é o patinho feio, é o pobrezinho, o fraquinho do grupo. A chave do Corinthians era mais difícil, na minha opinião, da competição que não é a mais importante, a segunda em relevância na América do Sul. Então o Flamengo tinha que ter passado mais ou menos parecido com o Palmeiras, com vitórias. Tudo bem, o Flamengo empatar com a LDU fora é aceitável. Agora, o Táchira, para vencer os 2 jogos, Central Córdoba, para vencer os 2 jogos, o Flamengo fez 1 ponto contra o Central Córdoba em 2 partidas. Então foi uma campanha muito fraca, muito ruim, com futebol ruim, exceto pelo jogo contra a LDU do Maracanã. Foi o único jogo digno de elogios que o Flamengo fez nessa Libertadores. E isso não é tolerável pelo elenco, pela
qualidade dos jogadores. Então, eles precisam entender que não basta jogar bem contra o Palmeiras e 3 dias depois apresentar o que foi apresentado ontem. Classificaram, ok? E a consequência disso, o Flamengo entrou como segundo do grupo. Ele tem uma possibilidade de enfrentar o Palmeiras, Internacional, São Paulo, Racing, Peñarol, Vélez, vai definir ainda, pode pegar River Plate, pode pegar, enfim, vários adversários mais difíceis do que se fosse o líder do grupo, porque é segundo colocado, teoricamente, mais simples, né? Enfim, já vai para um desafio provavelmente mais complicado, já precocemente, por conta de decidindo fora de casa. Lembrando que o Flamengo decidiu fora de casa nos 2 últimos anos e foi eliminado por times tradicionais, mas com elencos, nesse momento, nesse recorte da história, muito inferiores. Há 2 anos, o Olímpia, do Paraguai, que fez 3 gols de cabeça no Flamengo, e na temporada passada, o Peñarol, time no qual o Flamengo é incapaz de fazer um gol. E pode ter até Flamengo e Peñarol. Se o Peñarol passar em primeiro derrotando o Vélez, nessa última rodada, ele pode ser um dos adversários do Flamengo. O Peñarol, time no qual o Flamengo, repito, nunca fez um gol jogando no Libertadores. Vem desde 82 esse tabu. O Deportivo Táchira não fez nada demais. Assim, o Deportivo Táchira terminou zerado essa fase. Ele perdeu todos os jogos. O grupo terminou com 3 equipes empatadas com 11 pontos, LDU, Flamengo e Central Córdoba, pelo saldo de gols que ficou definida a classificação. LDU em primeiro, Flamengo em segundo e Central Córdoba eliminado da Libertadores, ficando em terceiro lugar. O Táchira perdeu todas. E o Flamengo ele foi se enrolando no jogo mesmo. O Flamengo fez uma fase de grupos ruim na Libertadores e aí é um ponto importante, porque tem coisas que acontecem uma vez, tem um momento, um ano, uma competição que você não vai bem ou que você vai muito bem, que são exceções. No caso do Flamengo, já é o 3º ano seguido em que o Flamengo, na fase de grupos da Libertadores, não vai bem, que ele tropeça contra times mais fracos e tem um certo sufoco ali na classificação. É o 3º ano seguido em que o Flamengo se classifica em segundo lugar no grupo. 2023 ficou atrás do Racing e perdeu para o Alcas, empatou com o Nublense. 2024 ficou atrás do Bolívar, né? Perdeu lá em La Paz, na altitude. Acho que não é um resultado fora do normal perder lá na altitude, mas perdeu para o Palestino, que era um time muito fraco, empatou com o Milionários lá na Colômbia. O Milionários foi o último colocado daquele grupo, o Palestino foi o 3º. E esse ano o time de novo passou em segundo, né? Atrás da LDU. Perdeu para o Central Córdoba em casa, depois não ganhou lá na Argentina e ontem ganhou o jogo do Táchira, mas fez uma partida bem ruim, né? Se enrolou, demorou para conseguir o gol, começou a se desesperar quando a coisa não estava rolando e tomou um susto no final. O Rossi precisou fazer uma defesa importante para garantir a vitória e a classificação do Flamengo. Então foi um jogo bem complicado. E quando eu passo, que já são 3 anos seguidos em que o Flamengo tem tropeços contra equipes muito fracas na fase de grupos da Libertadores e classifica em segundo pelo 3º ano seguido, mostra que é um padrão, né? Quando a coisa acontece 3 vezes seguidas, já não é uma exceção, é um padrão. Que, claro, que a gente sabe que o time do Flamengo é forte, tanto que o Flamengo ganhou títulos, o Flamengo no domingo ganhou do Palmeiras aqui, num jogo grande no Campeonato Brasileiro. É um time forte, é um time que pode ganhar Libertadores. No mata-mata, começa tudo do zero, é óbvio que o Flamengo é um dos candidatos ao título da Libertadores, está disputando o título brasileiro, está 1 ponto atrás do Palmeiras. Mas o que acontece? Por que esse time se enrola contra adversários mais fracos? Isso acontece com uma certa frequência e com técnicos diferentes, que muitas vezes cai tudo em cima do técnico, né? O Flamengo tropeça no Nublense e cai tudo no Sampaoli, que era o treinador. Aí tropeça no Palestino, cai tudo no Tite. Aí tropeça no Central Córdoba, cai tudo no Felipe Luiz. São técnicos diferentes e acontece a mesma coisa. Então não está no técnico o problema principal. Claro que o técnico que está ali naquele momento tem a sua responsabilidade, como tem também nas vitórias. Mas aí eu acho que é uma questão, uma característica do elenco do Flamengo. Alguns jogadores de 2023 para cá saíram, outros chegaram, mas tem muita gente que continua. Eu acho que é uma característica assim, de um elenco que às vezes tem dificuldade de estar totalmente concentrado e mobilizado em jogos teoricamente mais fáceis. Que no jogo com o Palmeiras domingo estava todo mundo ligado, estava todo mundo no máximo. Era um jogo grande, um jogo difícil contra o principal rival aí nos últimos anos aqui na América do Sul, fora de casa. Estava todo mundo no seu máximo. Por que nos jogos mais fáceis muitas vezes parece que o time não está ali no seu máximo? E acho que não é nem uma coisa proposital, claro que não. Acho que é uma coisa de concentração, de ter o poder ali de mobilizar, de estar ligado mesmo nos jogos em que, na teoria,
o Flamengo ganharia com mais tranquilidade. Então aí é uma questão, por que isso acontece, né? Eu acho que é uma questão que tem que ser tratada, tentar entender, mas me parece que há uma dificuldade aí de uma mobilização maior, de uma concentração máxima em jogos em que o Flamengo, todo mundo sabe, né? Não é nenhum menosprezo a ninguém, mas todo mundo sabe que o Flamengo era muito mais forte que o adversário de ontem e já aconteceu outras vezes do Flamengo se enrolar contra adversários mais frágeis. Ninguém imaginava isso, que o Flamengo fosse chegar. Primeiro, para mim, o Flamengo chegar à última rodada, ainda precisando ganhar, já foi algo surpreendente. Porque tem uma coisa, não é um Flamengo que esteja mal. O Flamengo, ele está a 1 ponto do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Ele quase, aliás, ele venceu o Palmeiras, acabou de vencer o Palmeiras aqui em São Paulo. Passou fácil pela Copa do Brasil, mas misteriosamente, o Flamengo não é que não jogou bem agora, o Flamengo não vem jogando bem em Libertadores nessa fase de grupos nos últimos anos. O Bruno até deu a lista aí de fiascos e dificuldades que o Flamengo enfrentou. Então, muita gente fala, mas esse repete o padrão do Flamengo, do Paulo Souza, do Tite, não sei, não. Quer dizer, esse Flamengo, ele tem jogado bem jogos importantes no Campeonato Brasileiro. Outro dia fez 4-0 no Corinthians, passou o rodo, né? Tudo bem, não fez... enfim, ele não jogou bem em todas as partidas do Campeonato Brasileiro, também ninguém consegue fazer isso, e é um campeonato que, na média, você vai encontrar mais adversários qualificados do que na Libertadores. Agora, por exemplo, Flamengo enfrentar o Táchira. O Táchira, assim como o Sporting Cristal ontem, é um time, digamos, com todo respeito, mas padrão Série C de brasileiro, com boa vontade às vezes. Então para mim é meio inexplicável, não sei se é um assunto para divã, o que é, mas não sei se tem que fazer terapia para jogar essa fase de grupos. Agora, também tem uma coisa, mata-mata é uma outra competição, é um outro campeonato, é o que o Flávio lembrou, quer dizer, não são raras às vezes em que times que fizeram campanhas muito ruins na primeira fase depois ganharam o título. Então, o grande River mesmo do Marcelo Gallardo em 2015, ele passa com a pior campanha, o Boca tinha a melhor, naquele tempo ainda havia o cruzamento do primeiro contra o pior e tal, ele cruza com o Boca e eliminou o Boca, né? Naquele confronto lá do Gás de Pimenta, inclusive. Então, essas coisas acontecem. O ano passado o Botafogo passou com uma campanha pior que a do Palmeiras e a gente viu, né, qual foi o desfecho disso aí. E outra coisa, realmente é verdade, pegar o Palmeiras, decidir contra o Palmeiras aqui em São Paulo, pode ser uma grande sorte, porque o Palmeiras, nesse período do Abel, ele fez 4 semifinais de Libertadores jogando aqui e não ganhou nenhuma. O Palmeiras foi a 2 finais e fez o resultado fora. Agora, isso não começou hoje. O Palmeiras perde a primeira final de Libertadores da vida dele, deixando escapar o resultado em casa, contra o Peñarol, 61. O Palmeiras depois foi campeão com o Filipão e tal, mas em 2000, contra o Boca, empatou lá e perdeu nos pênaltis aqui. Em 2001, na semifinal contra o Boca, o Palmeiras empatou lá e deixou escapar os pênaltis aqui. Agora, em 2023, né? Empatou lá, perdeu nos pênaltis aqui. Então, assim, o Palmeiras é muito confiável decidido fora. Quando tem que realmente resolver a vida aqui, é uma outra história. Também não entendo por que acontece isso. E não é de hoje. Então, é uma outra competição, os elencos vão mudar, o Palmeiras perde o Estevão, o Flamengo talvez não conte com o Wesley, há outros jogadores que estão na mira da Europa, por exemplo, o Richard Rios é um deles. Agora, ontem a ironia da vida aconteceu com o Léo Pereira, né? Quando o Flamengo perdeu para o Central Córdoba, ele foi um dos vilões, pondo pênalti e tal, né? Ontem saiu como um herói da noite, né? Ele e o goleiro Rossi também. E a 1 minuto e meio do fim, evitou cara a cara o que seria o desastroso empate. Né? Seria um desastroso empate mesmo. O Táchira teve nos seus pés a oportunidade de tirar o Flamengo da Copa Libertadores da América nos últimos minutos, no último minuto, e o Rossi fez uma grande defesa para classificar o rubro-negro, muito mais sofrido do que o torcedor imaginava. E por conta desse sofrimento, os torcedores do Flamengo presentes
no Maracanã, vaiaram o time, tanto na saída do primeiro tempo para o intervalo, quanto no final do jogo. O goleiro Rossi, na ocasião, quando o torcedor flamenguista estava vaiando no primeiro tempo, no intervalo, o Rossi virou para a arquibancada, abriu os braços e reclamou da atitude. Depois do jogo, ele ainda falou sobre essa situação, falou que as vaias foram necessárias e disse o seguinte, o goleiro do Flamengo, a gente tem a arte que vai colocar na tela por aí. Abre aspas, acho que foi um pouco desnecessária. A gente queria classificar e classificamos, então é comemorar. Agora vem a fase das oitavas. A gente está vivo no Brasileiro, passamos na Copa do Brasil. Muito feliz por isso. Neste sentido, é desnecessário. Sei que todo mundo quer definir em casa, mas ano passado ganhamos a Copa do Brasil sempre definindo fora. Contar com o apoio do torcedor é o mais importante que temos em casa, foi o que disse o goleiro Rossi sobre as vaias do torcedor flamenguista, tanto no intervalo quanto no final da partida. Bruno Prado, a gente fala muito sobre a torcida flamenguista por aqui, sobre como são muito exigentes os torcedores do rubro-negro, mas tem razão o Rossi em reclamar das vaias por tudo o que foi o jogo e tudo que foi também a fase de grupos do Flamengo, Bruno? Ontem foi muito ruim o jogo do Flamengo, né? Era difícil que não tivesse vaias. De fato, acho que é uma torcida que cobra excessivamente, muitas vezes. Acho que é até uma torcida que acho que... Aí todas fazem isso um pouco, né? Que acho que até superestima um pouco a qualidade do time, que é bom, mas às vezes dá a impressão de que assim, é muito superior a todo mundo, e não é. Mas isso acho que todas as torcidas fazem, ainda mais no momento de comunicação que cada um vive na sua bolha, o cara só vê o time dele, aí todos os times hoje são mais caros que deveriam, aí todos os times têm reforços caros, salários altíssimos, aí o cara acha que o time é um super time porque tem um monte de salário alto, de reforço caro, e às vezes nem sabe direito qual é o time, o que tem nos outros times, como é que não só vê o time dele cada vez mais, a comunicação está indo para esse lado, né, do cara acompanhar só o time dele, só acompanhar as notícias dele, só o youtuber que fala do time dele, só as notícias do time dele, né, então acaba às vezes superestimando o próprio time, mas no caso de ontem foi uma atuação muito ruim do Flamengo, né, então ontem dificilmente não teriam vaias. Ontem o Flamengo realmente fez um jogo muito ruim, então do jogo de ontem não dá para reclamar não de uma insatisfação da torcida. Então o torcedor flamenguista vaiando, o Rossi não ficou nada feliz. Flávio Prado, o que você achou dessa reação também do torcedor do Flamengo, né? Que esperava uma classificação muito mais tranquila, mas acabou sofrendo, coração na mão, e só no segundo tempo que saiu o gol do Léo Pereira. Olha, o problema todo passa por aquilo que o Bruno falou passando. O torcedor do Flamengo acha que o Flamengo vai ser campeão do mundo. Aliás, o do Palmeiras, o do Botafogo, se bobear até o do Fluminense. Vai ser um bate e volta, né? Desse Mundial de Clube. Bateu, voltou. E os caras estão achando que... então... E aí acha que o time é além do que é realmente. Então cria-se uma expectativa, muito por esse barulho de mídia e tal. Qualquer jogadorzinho vira e tal. Uma coisa a gente sabe, os jogadores são muito bem pagos, eles ganham muito. Mas aí não é culpa deles. Se os dirigentes pagam, cobrem-se dos dirigentes. Mas os times, eles são um pouquinho acima dos outros. Então Palmeiras e Flamengo realmente são melhores que os outros, mas num nível que você olha, né, o nível daqui. Então, o fato dos jogadores ganharem muito já não é uma culpa dos jogadores. Agora, ontem realmente puderam jogar mais, né? Ontem realmente abusaram do direito de jogar contra time ruim e sofrer. Mas, de um modo geral, o problema é que a torcida acha que o time é muito mais do que ele é. E, na verdade, todas acham, né? Então, São Paulo não tinha um quarteto mágico? Lembra que tinha um tempo atrás era o quarteto mágico? Oscar, Luciano, Lucas e Caleri. Desse ano ainda. Imagine o que era Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Então qualquer um acha que tem timão, né? Então os caras acham, Olha como é engraçado, você falou do Quarteto Mágico, eu até esqueci o desse ano. Eu tava tentando pensar o de 2014 lá, do Kaká, do você vê. Então até todo mundo tem, São Paulo tem Quarteto Mágico, o Corinthians tem um mega time. Seletimão. É Seletimão. Aí o Palmeiras, que é bom realmente, é melhor que os outros, mas é mais organizado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Aqui internamente. E o Flamengo também, com essa história de... Os influencers fazem muito isso. Aí ganha um jogo contra um time qualquer, já acha que... Acharam que o Campeonato Carioca foi vantagem, né? Então, é um choque de realidade. Mas, independentemente disso, sofreu mais do que deveria. Mesmo não sendo tudo aquilo que os caras imaginam que seja, também não é um time para sofrer o que está sofrendo nessa fase da Libertadores. Realmente. E quem estava por lá também foi o professor Carlo Ancelotti, que já tinha acompanhado
o jogo do Botafogo, a classificação também do Botafogo na terça-feira. E ontem, Carlo Ancelotti estava por lá. Lembrando, 5 jogadores do Flamengo convocados, entre eles 4, né, estiveram em campo entre o time titular na equipe do Flamengo. O Alexandro, o Wesley, o Léo Ortiz e o Gerson, todos jogaram. O que você acha que, Piperno, o professor Carlo Ancelotti ficou pensando ao ver esse Flamengo com 4 jogadores que ele convocou, sofrendo contra o Deportivo Táchira? Ele deve ter ficado mal impressionado com o nível do futebol brasileiro, e não exatamente com os jogadores que ele convocou, Bono, porque a gente está falando sobretudo de jogadores de defesa, né? Não foi esse o setor mais exigido ontem, né? O Flamengo, não, enfim, criou pouco. O problema foi lá. Então, eu tenho um pouco de receio com esse primeiro choque cultural do Ancelotti com o futebol brasileiro. Quando ele foi ao Maracanã, tinha que ir mesmo. Enfim, o Flamengo tem metade do time que ele convocou e tem outros jogadores que vão disputar as eliminatórias, né? Os uruguaios e tal. Então... Piperno, desculpe, eu acho que ele ficava olhando pro Juan, né? Ele ficava olhando assim pro Juan. Se podia, né? 4, né? 5. E eu é que falei, né? Você me passou a lista, cara ali, né? Você me passou a lista. E aí, Juan? E o Juan? Eu só o Juan, ó. Mas, não, eu quero falar com você. Não, eu vou até o banheiro e já volto. E o problema... Ele deve ter ficado... Porque ele que convocou, não é? Mas ele que convocou, o Rodrigo Caetano ajudaram. Mas eu acho assim, que o problema maior... Tudo bem, né? O Juan, né? Pô, meio time aí. 5, pô. Agora, o problema é que ele começa essa mini temporada de contatos com o futebol brasileiro, começa pelo Flamengo e vai terminar domingo com Corinthians e Vitória. Ele começou com o Botafogo, ele foi no Botafogo. Exatamente, Botafogo. Então, o campeão da Libertadores, o Flamengo, né, um outro poderoso, e aí termina esse pequeno ciclo com Corinthians e Vitória. Esse aí foi... Isso é um choque cultural. Isso aí... Corinthians e Vitória foi caprichado. Então, né? Mas é importante ele estar lá para aclimatação, enfim, a seleção vai se concentrar, vai treinar lá em Itaquera. Ok. Mas treinar, ele já treinou em tudo quanto é lugar do mundo. Ou o cara para ver um jogo melhor, né? Precisa ver o jogo. Vai lá, aclimata. Precisa ver o jogo, pô. Já é demais, Corinthians e Vitória. Dois times eliminados da Sul-Americana. O que o goleiro Lucas Arcanjo ontem fez pelo Vitória é brincadeira. Então, acabou completamente. E não é de hoje que ele apronta algumas. Agora, vão mandar o técnico da seleção assistir 2 times eliminados da Sul-Americana. Vai ter mau gosto assim no raio que o parta, né? Então, o Ancelotti fecha essa agenda semanal justamente assistindo Corinthians e Vitória na Arena de Itaquera, que inclusive... Fico imaginando, agora de imaginar, né? Fico imaginando a esposa do Ancelotti, né? Que Sim. Foi convencida e tal. E ele deve estar falando para ela assim, antes dos jogos, né? Pô, que legal, hein? Cidade bacana, ó. Estamos com segurança, dinheiro pra caramba. Um pregão que eu arrumei. Ele volta do jogo do Botafogo já meio assim. Aí ontem ele já... Quando ele assistir Corinthians e Vitória, vai falar, estamos bem pagos, ainda podia ter pedido alguma coisa a mais. Aí o cara vai começando a ver que, né, nada, não tem flores, pelo contrário, espinhos pra caramba, né? Imagina, depois que ele assistir Corinthians e Vitória, vai pedir aumento. Falar, seu Chaldi, eu tinha um pedido lá de insalubridade e tal. O senhor trata de ver isso pra mim. Não, mas foi com outro. Não, veio pra mim. Aciona a cláusula de insalubridade aí que... Não, e na Itália tem agora uns empregos bons, os times que estão com vaga lá, porque hoje mesmo, enfim, o Gasperini saiu da Atalanta e tal, pra ir pra Roma. Então, a Atalanta tá atrás de técnico, Juventus atrás de técnico. Já pensou? Ele assiste Corinthians e Vitória. Aí o presidente da Juventus liga para ele à noite. Fala, escuta, Ancelotti, ainda tem vaga aqui, hein?